coração. Então, meu desejo é que nesse momento que nós teremos, em que a igreja separou, nessa virada de ano, possivelmente é um costume da igreja, que vocês tenham a fazer ceia na virada de ano. Está se tornando um costume, né? Então é um momento muito propício para você, logo no início desse ano, fazer um compromisso com Deus. Esse é um momento de entrega, é um momento de renovação, é um momento de comunhão com o Senhor. Então, viva essa experiência. Permita que nesse momento sua mente seja concentrada na palavra do Senhor. Esteja atenta ao que for dito através da palavra. E ao momento lava-pés, ao momento da ceia, você esteja vivendo realmente como alguém que está pedindo a Deus que entre na sua vida, que abençoe o seu ano, abençoe sua casa e toda a sua vida. Eu quero te pedir, se você tem a Bíblia em mãos, eu não vou me delongar me apresentando, porque os irmãos já sabem que eu sou da família Perrone, sou pastor, então eu vou para a Bíblia e não quero ser longo. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler alguns versos. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo. Filipenses capítulo 2. Nós encontramos esse livro após Efésios. Você vai encontrar aí mais no finalzinho da Bíblia. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Você pode acompanhar comigo. Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Hoje, eu saí aqui da cidade com a minha esposa de carro e fomos até Monte Azul. Nesse trajeto, que leva aproximadamente 1 hora, eu confesso que eu chorei. Final de ano, a gente passa, né, o ano todo em revista nos nossos olhos, a gente começa a refletir sobre a nossa vida. E eu estava relembrando de um pouquinho da minha infância. Muitas vezes eu peguei aquela estrada de Janaúba, onde eu cresci, até Mato Verde, Monte Azul, de caminhão. Pegamos carona, eu, a minha tia, a minha mãe. Muitas vezes eu vim até Pajeú, talvez alguns irmãos já tenham ido até lá dentro, né, da cidade, daquele povoado de Pajeú. Já fui lá, nadei naquele rio, estive ali onde eu tinha um tio-avô, onde a minha avó viveu, nasceu. E eu estava refletindo sobre como que a vida, ela realmente nos traz muitas transformações e mudanças. Eu nunca imaginava, quando eu era uma criança, que um dia eu iria para longe desse lugar. Eu viveria, por exemplo, eu fui para o Rio Grande do Sul quando eu tinha 15 anos, depois eu fui para São Paulo estudar teologia, depois eu voltei para Belo Horizonte. Eu nunca imaginava que um dia eu passaria naquela estrada dirigindo um carro. E eu fiquei refletindo como que a vida ela nos traz mudanças, surpresas. E enquanto eu estava de carro dirigindo até Monte Azul, eu fiquei pensando uma coisa. Você já imaginou que um dia Jesus Cristo, ele estava no seu lugar? Porque a Bíblia declara que Jesus, ele é quem? Ele é o próprio Deus. Ele estava no seu lugar, ele estava no seu reino, ele estava no céu. Ele tinha a presença dos anjos, ele vivia com a adoração devida a ele como Deus que ele é. E ele um dia tomou uma decisão muito difícil. Ele disse que desceria do céu, deixaria sua glória, se esvaziaria do seu poder, e ele iria para um lugar escuro, cheio de problemas, cheio de defeitos, e ele se vestiria de uma carne fraca, que sentiria cansaço, que sofreria do calor do sol, do frio da noite, que enfrentaria a negação dos seus amigos, o sofrimento, até apanharia. Um dia, Jesus Cristo, ele saiu do seu lugar de conforto, ele deixou a sua glória, ele abandonou o seu lugar de origem, e ele então veio para a terra. Por que Jesus fez isso? Jesus, ele tinha um propósito.
A Bíblia fala que Jesus veio e nasceu nesse mundo. Ele nasceu nesse mundo com um propósito. João declara que ele veio para uma hora, a hora da sua morte. Jesus saiu do céu para vir a essa terra para a hora da sua morte. Ele tinha um propósito. Jesus, a Bíblia declara que ele se preparou durante todo o seu ministério para atrair a atenção de todas as pessoas, mas não foi para o seu melhor sermão, não foi para a sua cura mais extraordinária, não foi para o momento em que ele estivesse mais bem vestido, mas foi para a hora da sua morte. Jesus, ele veio a este mundo com um propósito, para morrer em lugar do pecador. Esse era o propósito de Deus. Ele veio aqui para dar a sua vida, para nos salvar. A Bíblia declara que quando Jesus ele chegava próximo à sua hora, a hora da sua morte, ele viveu grande angústia. Se nós pegarmos aqui alguns capítulos dos evangelhos, nós vamos encontrar um pouquinho da descrição do que ele viveu, do que ele sentiu, do que ele enfrentou na hora da sua morte. Ele andava com os apóstolos e ele foi junto com eles para este momento. Eles tinham passado pela ceia e então, cantando, saíram e foram em direção ao Getsêmani. A partir dali, Jesus ele começa a carregar um fardo muito grande, porque ele veio com este propósito. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali no jardim de Getsêmani, ele pediu aos discípulos que vigiassem, que orassem com ele. Ele tinha 12 apóstolos. E quantos oraram com ele? Nenhum. Jesus veio para este mundo com um propósito para morrer em nosso lugar. Mas a hora da sua morte foi uma hora de tremenda aflição. Jesus, ele teve que orar sozinho. Ele pediu aos apóstolos 1, 2 e 3 vezes e eles não puderam acompanhá-lo e vigiarem com ele. A Bíblia fala que Jesus ele estava em aflição, em angústia, porque ele sabia o que lhe aguardava. Jesus ele iria enfrentar a dor que nenhum de nós conhece e pela graça de Deus jamais conheceremos, que era a dor da separação completa de Deus. Imagine você ficar separado completamente de todas as pessoas que você ama. E por mais que você grite, que você clame, que você busque, que você olhe, que você procure, não há ninguém por você. Jesus veio para este momento em que ele estaria separado completamente de Deus. Talvez é difícil para a gente imaginar o que é isso, estar separado completamente de Deus. Mas pense só uma coisa. A Bíblia diz que Deus ele é amor. O que é o amor? A Bíblia fala que Deus ele é amor. Amor a gente não vive sozinho. A gente precisa de outra pessoa para viver o amor. E a Bíblia declara que Deus é amor. Portanto, irmãos, Jesus Cristo, ele viveu eternamente na presença do Pai e do Espírito Santo. Ele nunca havia experimentado a solidão, a separação. Jesus Cristo, ele sempre viveu em harmonia e em amor com o Pai e com o Espírito Santo. Ele nunca tinha sentido a ausência, o abandono, a separação do Pai. E pior do que isso, quando ele esteve aqui na terra, ele foi visto, maltratado, recebido como um ladrão. E a Bíblia declara que Jesus, quando estava ali no Getsêmani, depois de ter orado, ele levantou-se, foi com os discípulos e veio uma turba para prendê-lo. A Bíblia diz que vieram com armas. Imaginem só. Jesus Cristo, o Rei do Universo, aquele homem, podemos dizer assim, simples, que nunca trouxe violência a este mundo. Um homem que pregava palavras muito claras sobre o reino de Deus, a paz, sobre a alegria. Ele foi um dia, à noite, procurado por pessoas com armas. Jesus, naquele momento, ele se declara: sou eu a quem vocês estão procurando. Judas, para confirmar, vem até ele e o revela através de um beijo para que os guardas viessem prendê-lo. Jesus, ele não
pula para trás, ele não corre, Jesus ele não dá um soco em direção aos guardas, Jesus simplesmente, ele ergue os seus braços, ele permite que seja pego. Naquele momento, Pedro, não entendendo o que estava acontecendo, corta a orelha de um soldado. Jesus, mesmo naquela hora, manifestando a sua grande misericórdia, mesmo para aqueles que são contra ele, ele cura a orelha do soldado. Jesus, então, ele se entrega. Os apóstolos fogem e Jesus, então, vai viver aquela madrugada dolorosa, aonde ele vai ser julgado pelo seu povo. Jesus, ele veio para nos salvar, mas aqueles que deveriam nos representar naquela madrugada, ao invés de recebê-lo bem, estavam o maltratando. Jesus, ele foi interrogado a respeito das suas palavras. Jesus foi interrogado a respeito dos seus princípios, a respeito dos seus sermões, das suas curas. Ele veio para nos salvar, ele veio para trazer a vida eterna, ele veio para nos substituir, para nos dar alegria, a paz eterna. Mas quando ele foi interrogado por aqueles que deveriam recebê-lo, ele foi maltratado. Bateram nele, porque ele parecia não saber responder à autoridade. Xingaram ele, porque ele se dizia filho de Deus. Zombaram dele, por conta dele se declarar ser o próprio Messias. Sai da presença do sumo sacerdote, é levado para a presença de Pilatos. Ali, Jesus ele tem a oportunidade de ficar livre. Pilatos, ele não queria condenar Jesus, e os judeus insistiam para que o condenassem. Pilatos, ele encontra alguma maneira de escapar daquela condenação que ele não queria fazer de Jesus. Era Páscoa. Ele disse, nessa Páscoa vocês costumam liberar um preso, vamos liberá-lo? Não, nós não queremos ele, liberte Barrabás. Pilatos então encontra uma outra estratégia, leva Jesus para um espaço reservado e ali ele apanha. Ali colocam sobre a cabeça dele uma coroa de espinho, um manto de púrpura. E então ele está vestido agora de rei. Coroa e um manto. Ele é levado perante os judeus e agora que ele já estava sangrando, já estava ferido, Pilatos diz para os judeus, já basta? Está bom. Leve o rei de vocês. Mas os judeus clamam e gritam, crucificam, crucificam. Jesus, então, vai enfrentar a morte. Eu estou resumindo a história. Jesus, então, ele recebe a cruz que não era dele. Uma cruz que era mais pesada do que deveria, maior do que deveria. E Jesus, ele é, então, levado para o lugar da sua crucifixão. Ali, ele chegou, depois de ter desmaiado. Ali, ele foi pregado na cruz, erguido entre o céu e a terra, no meio de dois ladrões, sendo ele mesmo o principal naquela ocasião, daqueles que estavam pregados, sendo considerado o pior ladrão. Jesus, naquela hora, a Bíblia diz que ele exclamou com voz forte, Pai, por que me desamparaste? Naquela hora, na cruz, o que segurou Jesus não foram os pregos em suas mãos, mas foi o amor que ele tem por você. Naquele momento, mesmo sozinho, abandonado, sofrendo pela dor física, mas muito mais pela sua dor espiritual, porque a Bíblia diz que ele carregava sobre si o pecado do mundo inteiro. Os pecados que já se foram, os pecados que ainda acontecerão, nenhum deles ficou fora dos ombros de Jesus. Porque ele precisou, sozinho, pisar o lagar do pecado, para que ele pagasse o preço, para que todo aquele pecador arrependido, quando fosse a ele tivesse capacidade de pedir ao Pai, Pai, perdoa-lhe, porque eu paguei o preço pelo seu pecado. Naquela hora, pregado na cruz, Jesus, ele se sentiu sozinho. Mas Jesus tinha em mente o seu rosto. Jesus tinha em mente o seu nome. Jesus tinha em mente
a decisão que você tomaria ao lado de Jesus, ao lado dele. Por isso que ele permaneceu ali. Irmãos, a Bíblia fala que tudo o que aconteceu foi pela vontade de Deus. Jesus não foi preso pela força dos guardas. Jesus não foi pregado pela astúcia dos romanos ou pela astúcia dos judeus. Jesus não foi morto pelas chicotadas ou pela coroa de espinhos. A Bíblia declara que, como um cordeiro, ele voluntariamente, ele se entregou. Como ovelha muda, ele morreu, sem tentar fugir da sua morte. Por isso, irmãos, eu pergunto a vocês: há alguma coisa na vida de vocês que impede de vocês aceitarem, de vocês entregarem a vida de vocês a Jesus? Existe alguma coisa maior, mais vantajosa, mais digna do que aceitar a vida de Cristo para te substituir e para esperar o retorno desse mestre maravilhoso, do nosso Deus, para ir com ele para o céu? Existe alguma outra vantagem, seja ela financeira, seja ela física, emocional, seja uma experiência, seja um relacionamento, seja algo diferente que o mundo possa te oferecer que vala mais a pena do que estar entregue nas mãos de Deus, servindo a esse Senhor maravilhoso que tanto nos amou a ponto de se entregar por nós? Se existe, nós não conhecemos, porque a única e melhor maneira, forma de vivermos é aos pés do Salvador. Nós estamos com uma oportunidade diante de nós. Nós temos a oportunidade de participarmos do pão, do vinho. Nós temos a oportunidade de lavarmos nossos pés. Essa é mais uma chance que nós recebemos do Senhor de fazer a alegria de Jesus Cristo. Quando nós tomamos parte na ceia, nós fazemos a alegria do Senhor. Porque o Senhor, Ele fez tudo isso, porque Ele um dia veria o sorriso no nosso rosto e Ele se alegraria pelo fruto do seu trabalho. Por isso você tem a oportunidade, ao participar da ceia, lavando os pés primeiramente, renovando o seu compromisso com o Senhor, deixando para trás o pó que emporou seus pés, aqueles pecados que influenciaram o seu ano, mas que não te tiraram da presença de Deus. Você vai apagá-los no lava-pés e você vai voltar para a ceia, simbolicamente, através do pão e do suco, recebendo a Jesus Cristo, renovando o seu pacto de comunhão, de entrega com o Senhor, podendo ter mais uma oportunidade nesse ano de viver entre aqueles que herdarão as mansões celestiais. Jesus Cristo, Ele está te fazendo esse convite. Você pode ter várias coisas em sua mente que te tragam o pensamento de que você pode falhar, pode desistir ao longo do ano, pode escolher outro caminho. Mas eu quero te fazer um desafio. Se você quiser, de todo o seu coração, viver a vontade do Senhor, entregar-se a Ele, a Bíblia declara que o Senhor, Ele é capaz de todas as coisas. Se você se entregar a Jesus, Ele é capaz de resolver aquele conflito, de mudar aquela história, de transformar aquela situação. Mas é necessário você se entregar de todo o seu coração. Essa é a oportunidade. Eu desejo que Deus te abençoe. E para que nesse momento que nós vamos entrar para o lava-pés, você vá com essa decisão no coração de se entregar a Jesus e viver uma experiência completa, intensa ao lado dele. Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer uma oração.